Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante, aqui no nosso canal do Gigante Vasco, o segundo vídeo desta sexta-feira. E é claro, né, meu amigo, assim como vem sendo estes últimos dias aí do nosso Vasco da Gama, um dia de muita apreensão, um dia de muita espera, principalmente por parte da torcida vascaína com relação ao jogador que chegue para reforçar esse sistema defensivo do Vasco da Gama. E a cada dia que passa, caso esse nome realmente não venha a ser fechado, pelo menos é isso que está indicando, né? Já que os dias passam e o Vasco ainda não fechou com esse jogador, o grande alvo das críticas por parte da torcida vascaína tem nome e sobrenome. O diretor executivo Marcelo Santana. A gente nesse Fala Gigante vai falar um pouquinho com vocês sobre o papel hoje de Marcelo Santana dentro do Vasco da Gama e se o saldo dele como diretor executivo do clube até o momento é positivo ou negativo. Além disso, falaremos aqui também neste Fala Gigante sobre a situação envolvendo o zagueiro. O Vasco que já tem alguns nomes, é claro, mapeados no mercado, tem alguns nomes já sondados, inclusive, porém até o momento não iniciou nenhuma negociação. A gente vai comentar sobre isso, um Fala Gigante aí agitado, movimentado, importante para você, torcedor vascaíno que está aí do outro lado, conferir e ficar muito bem informado, né, sobre as últimas informações aqui do nosso Cruz Maltino. Porém, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados aqui sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, faço questão de pedir a sua inscrição de fato, não tenho problema algum com isso. Peço principalmente para você aí que está aqui todos os dias, né? Você que gosta do nosso conteúdo, você que gosta aqui do nosso canal, você que gosta da forma até como que eu me comunico com você, que realmente curte o jeito que a gente passa as informações, a forma com que a gente se comunica, eu venho pedir aqui a sua inscrição. Porque, meu amigo, é o seguinte, né? A sua inscrição aí é muito importante para o nosso crescimento. Sem a sua inscrição, o canal do Gigante Vasco ele não vai a lugar algum mesmo, tá? E é a grande realidade. A sua inscrição é a grande responsável por fazer com que o nosso canal chegue a algum lugar algum dia. Então, se você curte o nosso conteúdo e ainda não é inscrito, de verdade mesmo, te peço aqui, se inscreva aí, é rápido, é fácil e ajuda muito o nosso crescimento. Além disso, meu amigo torcedor vascaíno, você aí do outro lado, né, que está chegando aqui pela primeira vez, o que eu te peço, fique no vídeo, assista ao canal, assista realmente esse Fala Gigante. Caso curta a forma com que a gente está te informando, aí eu vou te pedir a sua inscrição. Mas não se inscreva agora, se inscreva lá no final do vídeo, eu tenho certeza que você vai curtir muito e ao se inscrever vai realmente ter aí a convicção de que gostou do canal e vai fazer parte da nossa família. Show? Além disso, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva, deixe seu comentário, vamos embora falar muito de Vasco da Gama. A começar, é claro, falando sobre essa situação do zagueiro. Temos hoje um grande buraco no nosso elenco, um buraco gigantesco mesmo, né? Vou ajeitar um pouquinho a câmera, dar uma alinhada para ficar melhor. Pronto. O Vasco hoje é uma equipe que ela precisa desempenhar melhor em vários aspectos, eu acho. Eu acho que o Vasco hoje ele já desempenha muito bem, mas toda equipe tem como melhorar, isso é um fato. A gente virar aqui e falar para vocês que o Vasco é uma equipe perfeita, eu vou estar mentindo. E muito pelo contrário, além de estar mentindo, eu vou me conformar com um pouco. A gente como torcedor do Vasco, a gente sempre quer ver mais. E isso é normal, é no Vasco, é no Fluminense, é no Flamengo, é no Botafogo, é no Palmeiras, é no Real Madrid. O Real Madrid foi uma equipe que no ano passado ganhou a Champions League, ou melhor dizendo, nesse ano, né, ganhou a Champions, mas mesmo assim quer mais. O Real Madrid, ele ganha a Champions, é considerado a melhor equipe do mundo e contratou aí o Mbappé. Então, assim, se nem no Real Madrid a coisa tá boa e ainda tem espaço para melhorar, quem dirá no Vasco da Gama, né? O Vasco é uma equipe que tem muito espaço ainda para melhorar e o grande problema hoje do Vasco, acho que nitidamente, principalmente após a janela de reforços pontuais aí no setor ofensivo, o Vasco precisa trazer jogadores para a sua linha de defesa. Eu hoje olho do meio para frente e não vejo problema. E principalmente olhando para a próxima temporada, tá? Eu acho que a próxima temporada do Vasco da Gama ela promete muito por conta dos jogadores que o Vasco terá à disposição. O Vasco no ano que vem terá à disposição muitos jogadores qualificados, tanto no setor de meio quanto no setor de ataque. Creio que se esses jogadores entrarem numa forma física ideal, num ritmo legal, o Vasco vai ser uma equipe que vai disputar grandes coisas. E o Vasco no ano que vem poderá ter um baita de um elenco.
porque os jovens vão amadurecer, vão evoluir, e os jogadores que já estão vão pegar mais ritmo de jogo e ajudar ainda mais. Eu falo de Verratti, que eu creio que ano que vem vai continuar jogando muita bola. Eu falo do David, eu falo do Jean Menezes, eu falo do Emerson Rodrigues, eu falo do Adson, que passou por uma cirurgia, mas ano que vem já vai estar 100%. Eu falo aqui com vocês do Ryan, que ano que vem, talvez com 19 anos, jogue mais bola do que está jogando já hoje. Eu falo com vocês do Max Domingues, que vai demorar, vai ter um período de adaptação, mas eu creio que no ano que vem será uma peça importante. Eu falo de Coutinho, eu falo de Payet, eu falo de Hugo Moura, eu falo aqui também de Jair, de Paulinho, que vão retornar. Eu falo do Esforça, que vai amadurecer. Eu falo do Estrela, que vai voltar. Olha a quantidade de jogadores que eu tô citando a vocês. JP, Leandrinho. Cara, o Vasco é um time que no ano que vem vai ter um elenco, assim, olhando para as últimas temporadas, com toda certeza um dos melhores elencos do Vasco vai ser do ano que vem. Mas infelizmente, se a gente olha para a parte da frente e fala, caraca, a gente vai ter um baita de um time, a gente olha para a parte de trás e sente falta de alguma coisa. Hoje o Vasco é uma equipe que tem como zagueiro o Maicon, o Léo, o João Vitor e o Rojas. E tem também dois jogadores da base, que às vezes são encorpados no profissional, que é o Lincoln e o Felipe, né? Salvo engano, o Luiz Felipe é o nome desse zagueiro da base. Não tô conseguindo me lembrar aqui, mas enfim, o Vasco tem 6 jogadores, sendo desses 6, 2 das categorias de base. E o Vasco precisa reforçar. Precisa reforçar. O Vasco tem que correr ao mercado à procura desse zagueiro. E não é para o ano que vem. É para ontem, cara. É para hoje. O Vasco precisa trazer esse jogador. A linha de defesa do Vasco é muito abaixo do esperado. E o Vasco passa essa janela de transferências e não contrata. O Vasco fecha essa janela de transferência inicial e não consegue contratar nenhum jogador. Ainda há a possibilidade de, por exemplo, buscar o Maurício Lemos, mas até o momento não temos nenhuma informação sobre essa situação. Se o Vasco da Gama vai até o Maurício Lemos buscar a contratação do jogador junto aí ao Atlético Mineiro. Lembrando que o Vasco tem até o dia 9 para contratar atletas e inscrever na Copa do Brasil e tem até o dia 20 para trazer jogadores aí e ter tempo hábil para inscrever no Brasileirão. Qual é a informação que eu tenho a trazer hoje a vocês? Lucas, tá bom, você tá falando, mas eu quero saber sobre zagueiro. O Vasco tá negociando com alguém, cara? Quero saber, eu tô desesperado, eu quero saber se o Vasco vai trazer algum zagueiro. Qual a informação que a gente tem a trazer aqui a vocês nesse Fala Gigante? O Vasco ele procurou muitos nomes, a gente já informou isso a vocês. O Vasco procurou nomes grandes. O Vasco procurou Pepe, o Vasco sondou o Sérgio Ramos, o Vasco foi atrás de Rafael Tolói. O Vasco buscou nomes grandes e com a disposição de, por esses nomes grandes, pagar um alto salário. Fazer um investimento. O Vasco, por nomes grandes, não teria problema algum de fazer investimento. De colocar um salário lá de 800, 900 mil reais. O Vasco não teria esse problema. Não teria. Se contratasse um Pepe, iria pagar um valor semelhante a esse. Rafael Tolói seria um valor semelhante a esse. Só que qual é o grande problema nesse momento? O Vasco ele não está achando ninguém no mercado que justifique pagar um valor alto pelo jogador. E qualquer ou a grande maioria dos jogadores hoje que se encontram livres no mercado, eles recebem um salário muito alto. Muito alto. E o Vasco entende o seguinte: para pagar um salário alto por esses jogadores, eu prefiro não pagar. Inclusive o jornalista Jorge Nicola, ele trouxe uma informação agora há pouco no vídeo dele, pela parte da manhã, falando sobre essa situação do Vasco e em contato com um membro da diretoria do Vasco da Gama, a resposta foi a seguinte: hoje não tem nenhum atleta no mercado que justifique a gente pagar um alto valor. E é a grande realidade. Por quê? Quais foram os dois nomes que hoje se encontram ainda livres no mercado que o Vasco chegou a fazer sondagem nessa janela? No caso, são 3. O Sérgio Ramos está incluído nesse pacote, mas o Sérgio Ramos foi assim, um nome que o Vasco levantou e ao mesmo tempo já cortou, porque o salário é incompatível com a realidade do Vasco da Gama até nesse momento. E até do futebol brasileiro de modo geral. O Sérgio Ramos é um atleta, assim, tem um salário em outro nível financeiro. Mas tem, além do Sérgio Ramos, outros dois nomes, que é quem? O Wallace e Marlon. O Vasco chegou a sondar esses dois nomes. O Marlon foi um nome que o Vasco sondou a partir de uma ideia do head de scout do Vasco da Gama, à época, Vitor Bastos, que hoje está até no Atlético Paranaense. O nome foi colocado à mesa, o nome foi chegado a ser sondado sim, mas a coisa não andou. A coisa não andou com o Marlon. Qual é a situação desse zagueiro, do Marlon hoje especificamente? O Marlon é um atleta que estava no Fluminense, é cria da base Xerém. O Fluminense ele chegou a fazer uma proposta para renovar esse contrato, porém,
o Marlon decidiu não renovar o contrato com o Fluminense e ir para a Arábia. O Marlon foi para a Arábia para assinar um contrato com o Al Ain dos Emirados Árabes. Porém, qual foi o grande problema? Ao realizar os exames médicos, o Marlon foi reprovado. E automaticamente, após isso, ele está livre no mercado. Hoje, o Marlon ele segue mantendo a forma física aqui no Rio de Janeiro. O jogador, de acordo com informações aí do próprio Globo Esporte, no último dia 17 de agosto, revelado, teve contato de 4 clubes, 3 do Brasil e 1 da Espanha. O próprio Vasco, o Botafogo, o Internacional e o Alavés, clube do futebol da Espanha. Até o momento o Vasco não voltou a sondar o jogador, mas foi o nome, volto a repetir, que foi colocado à mesa o Vasco da Gama pelo head scout Vitor Bastos. Tudo mudou no Vasco e mudou muito rápido. Hoje o departamento de scout é outro em comparação com o departamento de scout há pouco tempo atrás. Talvez essa mudança tenha sido essencial para que o Marlon não venha para o Vasco da Gama. Até o momento segue assim, no zero, tá? A gente não sabe o que vai acontecer. O Marlon é um zagueiro experiente, renomado, mas esse problema físico que ele acabou tendo e foi constatado no exame médico feito lá na Arábia pode ter sido também essencial para que não haja um desfecho no Vasco. Além do Marlon, outro nome foi o Wallace, tá? O Wallace também chegou a ser sondado, esse brasileiro de 29 anos de idade, jogador destro de 1,91 m, também muito renomado no futebol europeu, com passagens por Cruzeiro, Mônaco, Lazio, Braga de Portugal, e que fechou essa temporada no Al Ittihad Calbá. Qual a informação que temos a trazer aqui a vocês sobre o Wallace? O Wallace também, foi mais um nome sondado, é um nome com um empresário de muita influência, até no próprio Vasco, que é o Jorge Mendes, mas que até o momento, meu amigo torcedor vascaíno, a informação que nós temos é que houve apenas isso no campo da sondagem, nada além disso. É um nome aí muito forte, é um nome que está livre no mercado, e o Vasco realmente chegou a analisar a situação do atleta, mas até o momento não avançou. Pode ser que avance? Sim, pode ser que avance, mas a situação tanto do Wallace, quanto do Marlon, quanto de qualquer outro atleta livre no mercado, é que são jogadores por passagem no futebol europeu com salários altos. E por terem salários altos, a diretoria do Vasco entende exatamente a frase que eu trouxe a vocês. Pela questão do momento, pelo valor salarial, pelos jogadores livres no mercado, não vale a pena fazer investimento. Não há nenhum atleta hoje que justifique realizar um alto investimento salarial pela contratação. Essa é a situação. E aí, é claro, né? Automaticamente isso cai muito em cima do senhor Marcelo Santana, que é o diretor executivo. As críticas vão sobre ele. Automaticamente o vascaíno começa a se questionar. Cara, o Vasco passou uma janela toda sabendo da necessidade de contratar um zagueiro e não contratou. Será que o trabalho do Marcelo Santana é bom? Qual é o peso do Marcelo Santana nesse trabalho? Importante lembrar que o Marcelo já está no Vasco há algum tempinho. Marcelo Santana, ele chega ao Vasco da Gama no iniciozinho, iniciozinho de julho, né? Chega aí por volta do dia 3 de julho, Marcelo Santana no Vasco da Gama, 5 de julho. Então, assim, será que o trabalho dele vem sendo bom? O que o Marcelo Santana fez no Vasco da Gama até o momento? Foi o nome que contratou, ok, mas nomes como Jean Davi Menezes, que chegou, nome como do Emerson Rodrigues, vieram ao Vasco da Gama por conta muito mais do Pedro Martins do que do Marcelo Santana. Esses dois nomes eles foram analisados, chegaram à mesa do Vasco da Gama numa conferência que rolou em Cancún, no México, onde Pedro Martins e o head scout Vitor Bastos estiveram e viram esses dois nomes e acreditaram ser bons atletas com potencial de ser bons reforços para o Vasco da Gama. Esses nomes chegaram à mesa do Vasco por conta desse evento que rolou em Cancún, que a gente até trouxe a vocês aqui, quem acompanha o nosso canal há algum tempinho. E o Marcelo Santana apenas estava com esses nomes na mão e iniciou a negociação. Não foi o Marcelo que foi até o nome, negociou, contatou, procurou, descobriu. Não. Então, assim, qual é o saldo do Marcelo Santana no Vasco? O que ele apresentou até agora? Max Domingues, ok, foi um nome feito por ele, uma negociação feita por ele. Mas cadê mais? Souza, o Alex Teixeira e o Coutinho foram 3 nomes que pintaram no Vasco, né? Marcelo Santana não teve nenhum envolvimento. Foi Pedrinho, Coutinho e só os 2 ali. Então, assim, é importante frisar isso. Qual é o saldo do Marcelo Santana? E até num tom aqui construtivo, tá? Porque a gente tem que criticar, a gente tem que opinar, a gente tem que falar. O que será que o Marcelo Santana está fazendo hoje dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama? E a torcida não está entendendo, Marcelo. E aqui é até um recado a você, se esse vídeo chegar. A torcida quer saber. O Vasco hoje é uma equipe que contratou, mas, volto a repetir, das contratações que eu citei aqui, a grande maioria, a participação sua, pelo que chega a nós, não foi tão efetiva assim. Muito mais saídas do que chegadas, né? Ok, você participou.
No caso, a saída do Praxedes, a saída do Zé Gabriel, a saída aí do Cleiton, Serginho. Mas a gente quer mais, cara. O Eric Marcos, que foi pro Lua Guerex. O Vasco quer mais. O torcedor vascaíno quer mais. E volto a repetir também. A postura do Marcelo Santana, naquela entrevista coletiva, após a partida contra o Atlético Paranaense, de ter ido à entrevista e pedido desculpa para o senhor Mário Celso Petralha, presidente do Atlético, foi uma das maiores loucuras já cometidas por um diretor executivo do Vasco da Gama. Isso tá na cabeça do torcedor vascaíno. E para tirar essa imagem, tem que ser feita alguma coisa. Eu creio que esse vídeo vai chegar ao Marcelo. Creio que esse vídeo vai chegar. E essa mudança tem que ser nítida, cara. Essa mudança ela tem que aparecer. Sei que você é um cara competente pra caramba. Tenho certeza disso. Pra você chegar ao Vasco da Gama, você é uma pessoa competente. Sai do América de Natal e vem pro Vasco. Então, muito provavelmente, o teu nome, o nome Marcelo Santana, chegou ao ouvido do Pedrinho por alguém. E esse alguém deve ter tido uma influência muito boa, muito grande, perdão, na decisão do Pedrinho. E uma influência positiva. Você não chegou ao Vasco de paraquedas. Chegou ao Vasco na competência. Você recuperou o Bahia no ano de 2015 como presidente. A gente quer ver o Marcelo Santana diretor executivo. Cadê? Cadê os reforços? Cadê o mercado? Fui dar uma analisada no que o Marcelo Santana fez como presidente do Bahia. E o Marcelo Santana do Bahia foi criativo, cara. Criativo. Um dos maiores nomes que o Marcelo Santana de criatividade conseguiu levar o Bahia, por exemplo, foi o Zé Rafael. No ano de 2015 ele tira o Zé Rafael do Ceará, compra junto ao Bahia, para o Bahia, e depois vende para o Palmeiras e consegue um lucro bizarro. Então, alô Marcelo Santana. Esse cara criativo que levou o Zé Rafael pro Bahia, que levou vários outros jogadores, Steven Mendonça, que fez um Bahia forte, a gente quer ver aqui também no Fluminense. Aqui, perdão, falei Fluminense porque eu tô lendo aqui os nomes, né? O Vina foi pro Bahia naquela época, o Vina, no caso, meio campo de muita qualidade. Então a gente quer ver, cara. Quer ver no Vasco esse trabalho feito no Bahia, que infelizmente até o momento não apareceu. Então a questão do zagueiro é sobre isso. O Vasco segue em busca no mercado, mas vem achando dificuldade. Então, volto a repetir. Marcelo Santana, seja criativo. Deu o seu jeito, meu amigo. Não abraçou o Vasco? Não queria o Vasco? Não fechou com o Vasco? Infelizmente, essa batata aí tá no seu colo. Deixe a sua opinião, é claro, aí nos comentários. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante. Apenas o segundo vídeo da sexta-feira. E como a gente tem feito várias enquetes, a gente vai deixar mais uma enquete lá na comunidade, na aba de comunidade do canal. E contamos aí com você, cara. Bota lá na sua opinião. Você acha que o Marcelo Santana é um nome que tá indo bem? É um nome que tá indo mal? Contamos muito aí com a presença e a participação de todos. Nos siga também no Instagram. Estamos fazendo um trabalho bem legal por lá. Cara, não sou te falando não, tá? Mas ontem eu tava na praia jogando um futebolzinho aqui. Moro em Copacabana. Tava jogando futebol na praia. Eu marquei um golaço. E um gringo tava me filmando, brother. Então olha só. Botei lá nos meus stories esse gol. Vai lá, vê o que tu acha. Link aqui do comentário fixado, ó. Ó o golzinho aqui que eu marquei, ó. Apareceu o Vascão, né? Ó o golzinho, ó. Quer ver o resto? Vai lá no meu Instagram, comenta lá e a gente troca essa ideia. Show, Vascão? Vamos que vamos. A gente fica por aqui. Se inscrevam, compartilhem. Como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.